Estamos retornando com o programa Insight, são 10 horas e 7 minutos. Conosco a doutora Liz Baini. Lembramos os nossos ouvintes e as pessoas que nos acompanham pelo Facebook, que o Leandro Freitas se encontra de férias, está na praia, o Leandro, doutora Liz. E a semana que vem ele já retorna e assume a apresentação do programa. Doutora Liz, nós estávamos olhando no Facebook aqui, várias pessoas entraram, nos desejaram parabéns pelo programa de hoje, alguns fizeram alguns comentários e até uma pergunta. O vereador Marcos Cunha perguntava se o projeto de vida, se é possível um projeto de vida de longo prazo num país tão instável como o nosso, antes de nós entrar como o nosso. Antes de nós entrarmos nessa discussão, queria agradecer a doutora Raquel Porço, que é psiquiatra em Porto Alegre, que também fez um comentário e nos agradeceu, o doutor Mauro Irigoyen, a doutora Ana Cláudia, a Ana Cristina Mota, de Pelotas, que estão nos acompanhando pelo Facebook e nos congratulando. Doutora Liz, então, respondendo à questão do vereador Marcos Cunha, é possível, num país tão instável como o nosso, ter um projeto de vida a longo prazo? Provavelmente ele esteja se referindo a um projeto mais global de vida, com estabilidade financeira, o impacto da instabilidade política e econômica na afetividade das pessoas, o mal-estar que gera nas relações, etc, etc. O que não tem muito, e talvez não tenha um contato muito grande com o que nós falávamos antes, no sentido do projeto de casal em si, que vai passar por essas turbulências todas, seguindo a metáfora do bloco anterior do voo, do avião, no caso, da trajetória que passa por uma série de dificuldades, mas nada suficientemente grande a ponto de derrubá-lo. São turbulências que os nossos projetos têm. A questão da instabilidade do país é uma turbulência que bate na porta das casas, entra para dentro, perturba os casais, causa separações, desagrega as pessoas, causa loucuras, aumenta a angústia das pessoas que já são angustiadas por natureza. Qual é o impacto disso e de que forma podemos ter um projeto de longo prazo nessas questões todas? Não, a realidade externa, ela entra e interatua com a interna. E muitas vezes de uma maneira muito mais traumática e é muito mais traumática que a interna, porque nós não conseguimos controlar. Se agora o Brasil deflagra uma guerra e manda nossos filhos para o frente, não temos como controlar essa situação. Ou mesmo nós estamos no aeroporto, quando estava em Fort Lauderdale e veio uma pessoa que naquele momento está completamente fora do seu juízo normal e atira em todo mundo, nós não podemos controlar. Então, isso entra e realmente às vezes são turbulências tão fortes que o avião cai. Não tem como alguns sucumbir. Casais ou algumas famílias vão suportar. Nós vimos no plano Collor, quando eles retiveram o dinheiro das pessoas e muitas pessoas viviam do dinheiro dos juros no banco, pessoas infartaram, pessoas morreram, se decepcionaram, se deprimiram gravemente. Então, às vezes é muito difícil nós neutralizarmos essa realidade externa. Nesse momento, mais ainda. Nós aqui, dentro de tudo, o desemprego é grande, mas não é tanto. O pessoal que mora em São Paulo, o desemprego é grande, pessoas com cargos altos, executivos altos, foram despedidos, há um enxugamento, eram orçamentos muito grandes, os filhos estão em escolas particulares, colégios particulares, há todo um rearranjo. Isso bate muito forte em qualquer tipo de projeto de vida e de relação. Eu vi em São Paulo e Rio de Janeiro, claro, Rio de Janeiro agravado pela situação do Estado e da Prefeitura, pessoas que há 15 dias não tinham comida em casa, famílias com filhos, por isso, que estavam vivendo de doações. Assim, é a perversidade maior do ser humano no nosso país, isso é a classe política, é sem nome, isso é jamais um desabafo individual, mas é sem nome, o perverso da classe política do nosso país. Mas isso bate num projeto de vida. Agora,
Se nós temos, que o Dr. José Nilton falava, o avião em condições, com uma revisão técnica boa, com os tanques de combustíveis como tinham que ser, com um piloto relativamente saudável e habilitado para isso, com copiloto, engenheiro de bordo capacitados, nós vamos passar por toda essa turbulência graves, muitas vezes o avião vai descer e subir, nós podemos bater com a cabeça vai no jogar teto, comida no teto, vomitamos tal e coisa, passamos mal, gritamos, choramos, brigamos com o parceiro da frente, mas lá pelas tantas alinhamos e saímos Sim. adiante. Então, há desvios, há momentos difíceis, mas saímos adiante. Há pessoas que não têm, há aeronaves que não conseguem, sucumbe e cai. Ou seja, vou fazer um parênteses, já devolvo a palavra bem rapidinho, um pouco fazendo menção à pergunta do vereador Marcos Cunha e ao mesmo tempo para as pessoas em casa. Algumas pessoas suportam essas interrupções todas, essas avarias, essas perturbações todas e saem meio tontos, azoados, os ronzos do outro lado, mas retomam a vida e muitas pessoas, muitos casais vão sucumbir, assim como empresas, etc, etc. A questão é o quanto nós, enquanto sociedade, o Estado, evidentemente mais do que qualquer outro, tem a obrigação de ter essa consciência da necessidade da proteção, ou seja, a estabilidade é fundamental porque nós sabemos que algumas pessoas vão desagregar com a instabilidade. Nem todo mundo tem a mesma saúde mental, nem todo mundo tem a mesma história, nem todo mundo teve os mesmos pais, a mesma família, a mesma origem, etc, etc. Os mais resolvidos vão suportar e sair adiante, mas muitos, talvez a maioria, de novo, estamos na estatística sem o estudo epidemiológico. O estudo epidemiológico é intuitivo, né? A amostra do consultório. Muitos não têm saído condições internas de passarem para o outro lado relativamente bem. Essas pessoas vão sucumbir. Quem é que cuida dessas pessoas? Para que temos o Estado? Para que temos pessoas pensantes que não exercem a sua capacidade de proteger e cuidar quem é mais necessitado? Nem vamos entrar no tema dos presídios, evidentemente, que são as pessoas mais necessitadas e carentes da face da terra, digamos assim, é o submundo mental. E, ao mesmo tempo, são as pessoas mais abandonadas e tratadas como animais. Tem uma cifra que essa semana me disseram, que eu fiquei horrorizado, que quanto mais presos estiverem dentro de uma cela, mais a empresa que administra aquele presídio recebe dinheiro do Estado por mês, e mais eles ganham. Quer dizer que quanto mais gente tiver preso, independentemente pelos motivos, mais a empresa ganha fatura. Quer dizer que não há a intenção de solucionar nada, a intenção é de acumular, quanto mais gente tiver dentro, mais a empresa ganha. Que é de uma perversidade, de uma maldade, perversidade pouco, teríamos que inventar outra palavra. Subhumana, maldade. Pessoas absolutamente carentes, necessitadas, sem princípios, sem nada, que vêm de um mundo caótico, que caminham para um mundo caótico, sem chance nenhuma, e o indivíduo se aproveita dessa infelicidade para faturar, e faturar muito, né? Porque estamos falando de vários milhões de reais por mês, na administração de todos os presídios. Bom, vamos voltar agora para a questão da cabeça das pessoas. As pessoas mais saudáveis, ou com um pouco mais de sorte, equilíbrio e tudo mais, que tiveram a sorte de nascer numa família um pouquinho melhor, e teriam que ter, no mínimo, a obrigação de pensar algo além sobre essas pessoas. E quando o indivíduo tem um cargo para o qual ele foi eleito ou escolhido para realmente exercer aquela função de pensar sobre os outros, o indivíduo tem mais obrigação ainda. E mesmo assim ele se aproveita dessas condições, porque do presídio para Brasília tem uma diferença mínima. É só uma questão de gravata. Eu também só acho. de questão de marca de terno e de marca de cor de camisa.
o indivíduo... De roupa, porque os presidiários usam aquele macacão. o macacão. Não, mas eu me refiro à questão... Brasília usa terno e gravata. Eu até já não pensava no presidiário, que é um indivíduo que precisa que alguém faça tudo por eles, porque o indivíduo já está no submundo. Estou pensando na questão psicológica, evidentemente. Ele está na degradação emocional total. Me refiro a quem administra e que deveria ter um projeto, e aqui estamos falando de projeto, um projeto de recuperação, de organização, para que o indivíduo tivesse um mínimo de noção de que ele tem que parar para pensar e fazer alguma coisa. Enfim, que não existe. E mais, não tem interesse inteiro, porque se tiver esse projeto, o indivíduo perde dinheiro. Ele quer ganhar dinheiro só acumulando, juntando, e enfim. Então, a esse indivíduo que pensa dessa forma e ao engravatado de Brasília, que também pensa dessa forma, só que age de um jeito um pouco mais elaborado, porque não é tão primitivo quanto a forma de pensar, as diferenças são muito pequenas. E esse é o ser humano que nós temos, cada um com seu projeto desrespeitoso, e agora nós estamos saindo do casal e entrando no projeto de global, já pensando no ser humano como um todo, de uma forma mais complexa, mais profunda, e ao mesmo tempo sabendo que essa pessoa traz dentro de si, nas suas origens, no seu pacote, no seu kit psíquico, vamos dizer assim, as relações básicas e primárias da sua casa. Em algum lugar ele aprendeu a ser assim, não foi na minha casa, não foi na sua casa, não foi na casa de muitos ouvintes, foi na casa específica dos pais deles, quer dizer, que experiências como o pai tratou a mãe, como tratou os filhos, como se relacionaram com os problemas, como resolver, equacionar qual era o projeto de vida desse casal, que fez com que o indivíduo um dia chegasse a Brasília, ou administrasse um presídio da forma como faz. Não é todo mundo, não são todos políticos, mas evidentemente aqueles que tiveram esse lar, digamos assim, estraçalhado, quanto aos valores afetivos, morais, éticos e tudo mais. Agora, nós temos uma fábrica o tempo todo. Se nós estamos dizendo que a maioria das pessoas passa muito mal, vive muito mal, nós temos uma fábrica de gente absolutamente transtornada, que conforme uns vão saindo, outros vão entrando. Uma lista enorme. Não, e sabe como se soluciona isso? Porque esse é o ser humano. É difícil. Outro dia nós estávamos conversando, eu e o Dr. Zé Nilton, com uma pessoa de Brasília, que vive Brasília no dia a dia, e está dizendo, é muito difícil, por exemplo, a nossa classe política mudar, porque nós já estamos nos netos na terceira geração, segunda, terceira geração. É só olhar o sobrenome dos políticos. Isso, na segunda, terceira geração, onde o comum é ser isso. E não é o normal, o comum é ser isso. Sim. Então não tem a crítica. E o comum passa a ser normal. E o comum passa a ser normal, o que não é normal, é comum. Eu sempre faço, ter gripe é comum, mas o organismo saudável não tem gripe. Sim. Então não é normal ter gripe, faz parte da doença. Então o ser humano, eu acho que se questiona muito pouco e se olha muito pouco. E para pensar sobre si muito pouco. Em geral, ele vai vivendo, o Dr. Zé Nilton usou a música do Zeca Pagodinho, a semana, leva a vida, leva eu, deixa a vida me levar. Leva eu. E isso não serve para nada. Então, essas pessoas, se o vereador Marcos Cunha quer perguntar, essas pessoas, a instabilidade do país afeta e muito, porque tira, vamos assim dizer, os pilares na qual ela se sustentava. Então, nós vivíamos uma vida agora nos últimos governos de farra. Total, fim de festa. Mas o povo também estava num momento de farra também. Onde nós achávamos que isso ia ser para sempre. Sim. Porque nós íamos comprar televisão todos os anos, a geladeira todos os anos, carro novo Bom, todos eu escutei os anos. Pessoas que foram de cabeça relativamente normal dizer, olha, eu vou comprar um carro de 300 mil reais, vou usar 3, 4 meses, e depois não vou pagar, e aí me tomam, eu entrego ele, mas eu pelo menos já usei um carro bom durante 4 meses. Por isso, então... Farra. Nós estávamos no momento de farra. Todos nós vivíamos um momento de farra. Isso não se sustentaria. As pessoas pensantes, todas estavam falando isso. Todas na televisão, nós víamos filósofo, economista, analistas políticos,
todos vinham denunciando que isso não ia se manter. Sim. E ninguém parou para pensar a tempo. Ninguém estava pensando a tempo. Esse é o ser humano. Nós pensamos assim, então essa é o que nós temos que parar e pensar. A vida não é um carro desgovernado. Então, e nós faltam 10 minutos, 9 minutos para nós terminarmos o programa e vamos terminar falando sobre conversar. Porque me parece que de tudo que nós falamos, a saída passa pela conversa. Mas uma conversa reflexiva. Com certeza. Nós brasileiros temos muita dificuldade da conversa reflexiva. Porque somos eufóricos por natureza. Por natureza. Nós que moramos em Buenos Aires, temos um meio de comparar. E os europeus também. Isso eu ia dizer, e nós que tratamos pessoas fora do país, com outra origem, nós podemos comparar, saímos um pouquinho de nós mesmos e podemos comparar. O brasileiro, tudo é festa. O samba mostra isso. O samba mostra a separação, a tristeza, mas sempre em ritmo rindo e de muito. samba. Fala da morte, é rindo. bom por um tempo. É bom isso por um tempo, senão nos afundamos. Mas a vida não é um samba. Sim. A vida exige o parar, o pensar, o rever situações, não todo dia nos afundar. Senão fica muito pesado. Não, mas nós temos que parar, pensar, revermos, repensarmos. O que nós pensávamos há 10 anos atrás, por aí, não serve mais, porque a vida mudou, as coisas mudaram, então também nós ficamos presas a situações anteriores, não dá, nós temos que repensarmos. É que nem, vamos pensar o tema político, a esquerda de antes mudou, a direita de antes mudou, nós temos que repensar, não posso ter essa doutrina de extrema esquerda, porque já não se encaixa mais atualmente, senão nós estamos andando em círculos, como nós vemos andando em círculos. Nós saímos para uma esquerda, uma maneira de todos somos iguais, de abrir fronteira, de tentar entrar, aceitar o diferente, entrar, e estamos voltando para o ponto partida, entrando para a extrema-direita de novo. Sim. Vemos nos Estados Unidos, vemos na Inglaterra, vemos na França, Alemanha, na França, Alemanha futura, França. Então, andamos em ciclos. E nós voltamos ao ponto de origem e não se vê um avanço. Tecnologicamente, há vários avanços. E nós, como ser humano, estamos voltando... Sim. A uma direita que é horripilante, que eu me assusto. E a humanidade, nós não vemos isso, círculos. Então, estamos vendo, de novo, uma guerra fria, não é guerra fria, mas nós estamos vendo novamente tensões entre a Rússia e os Estados Unidos. Tudo de novo. Tudo de novo, eu penso, opa, e esses anos todos, então, desde 1945 até hoje, onde está o nosso avanço? Algumas pessoas dizem que avançamos muito tecnologicamente, mas que do ponto de vista do desenvolvimento humano seguimos iguais ou até retrocedemos, porque aumentou nossa capacidade de destruição. As guerras seguem vigentes, matamos muito mais do que antes, somos mais destrutivos do que antes, destruímos a natureza muito mais do que antes, então pioramos. Algumas pessoas consideram que nós, seres humanos, pioramos evolutivamente e não melhoramos. Crescemos tecnologicamente, que algumas pessoas confundem crescimento humano com crescimento tecnológico. Não, completamente diferente de crescimento econômico. Agora, tem pessoas de muito dinheiro que são muito primitivas do ponto de vista psíquico. Sim. Muito a prova. E destrutivas. O presidente dos Estados Unidos. É um exemplo. É um exemplo. É uma pessoa que psiquicamente é muito primitiva. O funcionamento psíquico é muito primitivo, é uma pessoa que tem muito dinheiro. Sim. Então, dinheiro não quer dizer evolução. Um refinamento psíquico, uma evolução psíquica. Agora, é só dinheiro, nada mais. Eu queria tomar a questão do diálogo, da conversa, do pensar profundo e da reflexão. E aqui eu queria fazer um gancho com a pergunta do vereador Marcos Cunha, quando ele pergunta qual é a saída para um país tão instável. A saída seria, nesse caso, que as pessoas tivessem uma capacidade de discernimento, de parar, de examinar, de pensar profundo, de constatar e até fazer uma previsão futura. Ou seja, se o indivíduo consegue ter a cabeça mais ou menos no lugar, prestar atenção nas entrelinhas dos comentários, saber quem escutar e quem não escutar, onde buscar, que fontes
utilizar na vida para se abastecer e ter uma visão, uma projeção futura, ele consegue prever algumas coisas, ele consegue saber, por exemplo, vamos pegar os últimos 10 anos, ele consegue saber que numa farra, num clima de fim de festa, ele não pode entrar de ponta cabeça. Ele pode gastar até onde deve, em algum momento ele tem que se resgatar, fazer a sua economia, fazer previsão, poder ter que conversar em casa com a sua parceira, seu parceiro e seus filhos, seus amigos. Olha, pessoal, isso aí não vai terminar bem, eu escutei tal coisa, ouvi tal outra, já tenho idade, já vi passar outras vezes esse tipo de coisa na vida, isso não vai terminar assim, a vida não é assim, e fundamentar o seu pensamento para que estabeleça um alerta, ou seja, uma luz vermelha tem que acender na cabeça do indivíduo, como uma sirene, e começar a piscar, para que ele se alerte para a relação de casal, para a relação com os filhos, um filho que passa mal, o outro que começa a mostrar sinais de que tem algo errado, na economia, na política, o indivíduo tem que desenvolver a capacidade da sirene dentro de si. Algo ou alguma coisa tem que se prender de forma intermitente, para que ele pare, chame a atenção dele, ele pare e pense, tem algo errado. Algo vai acontecer de errado. Isso não vai terminar bem. A partir daí ele começa a construir um pensamento investigativo que vai permitir que ele enxergue, cada um com as suas possibilidades e limitações, tem uma certa visão profunda do seu entorno, do seu mundo interno, das pessoas que estão ao redor, da política, da economia, do mundo, etc, etc. Todo mundo está falando, olha, o mundo está em alta tensão, os estados, as potências estão em alta tensão. Já tem gente falando, olha, para existir uma terceira guerra, basta um evento. Está todo mundo dizendo, basta um evento entre a Rússia e os Estados Unidos para que explodam com a maior facilidade. Nós temos a terceira guerra mundial. Agora, as pessoas têm que estarem atentas, ligadas, observando, até para se cuidarem, para quem exerce funções importantes tem que ter a consciência de que também tem que se cuidar. Não pode o indivíduo provocar o outro sabendo que o outro é um descontrolado. Claro. Que a qualquer instante aperta um botão e provoca uma situação que ele já não vai poder voltar atrás porque escapa do controle da possibilidade de administração dele. Então, mas as pessoas têm que estarem atentas. De alguma forma, os Estados Unidos fizeram isso com Trump. Porque o próprio partido dele saiu a abafar, a conter, a dizer para ele isso pode, isso não pode, botar uma série de entraves, uma série de limitações. O sistema econômico mundial, sobretudo de Nova York, já botou um pezinho em cima dele de alguma forma, já disse para ele que não é assim, etc, etc. Ou seja, ele já moderou o diálogo, o discurso, já baixou alguns verbos. Segue louco, evidentemente, porque é uma pessoa descontrolada, não tem freio, não tem limites. Mas as pessoas já se deram conta que tem que exercer um fator moderador, uma função moderadora sobre ele, porque ele não tem dentro dele. Bom, ou seja, tomar uma certa consciência que é uma pessoa perigosa. De qualquer maneira, essas pessoas por aí pensaram um pouco mais, se reuniram, tiveram uma reflexão um pouco mais complexa, mais profunda e fizeram uma leitura de mundo. Isso nós temos que fazer em casa o tempo todo. E aqui, voltando à questão do país instável, da economia instável e tudo mais, nós temos que fazer uma leitura da complexidade das coisas para termos uma visão de mercado futuro, seja no que for. Seja no mundo, seja na família, nas relações de casais, nas relações profissionais. Nós temos que fazer essa leitura do entorno e ter essa escuta e essa observação do entorno. Então, eu vou trazer o que o Dr. José Nilton falou para uma família, para um projeto de vida. Nós temos que ter essa leitura do outro, nós temos que escutar o que o outro está dizendo, com o que o outro está se debatendo, para podermos também acomodar as coisas na nossa e termos uma vida relativamente interessante. Nunca é 100% interessante. Se nós vivermos uma vida que nem o Trump, eu quero isso, eu quero aquilo, vou fazer isso, que dá tiro para todos os lados, é um projeto que a gente nem sabe qual é mesmo. Ser presidente era a única coisa que ele não tinha sido ainda. Ele disse isso, eu quero muito ser presidente porque eu não fui presidente ainda. Mas nem ainda. tem um projeto maior interessante, nem para o país. Não, o projeto é narcísico, é dele. É dele, isso é o que eu digo, é dele. Não se importa com o outro. Então, bom, estamos, assim, acho que nós tendemos nem sabe ao a complexidade, fracasso. nem sabe a complexidade. Temos a tendência ao fracasso. E ele vai ter que pintar o cabelo mais seguido, porque vai ficar mais branquinho. E se bronzear lá, fazer o jet bronze mais seguido. Com certeza, para manter as aparências. Doutora Liz,
nós terminamos o programa. Muito obrigado pela sua presença, pessoal. Obrigada, de casa. A paciência dos ouvintes De nos ouvirem com coisas às vezes que fogem do padrão do dia a dia. Lembramos as pessoas em casa que a semana que vem o Leandro Freitas já está de retorno das suas férias, já vai estar coordenando a apresentação do programa, e agradecemos as pessoas do Facebook que nos acompanharam e mandaram uma série de congratulações e opiniões aqui e comentários sobre o nosso programa. Um bom sábado a todo mundo, até a semana que vem.